recordei-me de narrar essa história real por uma razão. Tratava-se de um abade e tratava-se de um pastor, de uma doutrina grandiosa no seu protestantismo. O que me surpreende é que eles não sabiam dizer ao Guilherme por que ele estava deformado. Por certo, eles desconheciam a lei universal da reencarnação. Eles ignoravam que a nossa vida física é um breve espaço na realidade da vida imortal. Já havia uma ciência filosófica, de ética, moral, religiosa, que foi apresentada ao mundo ali em Paris, no dia 18 de abril de 1857, chamada Espiritismo. E para poder caracterizar o seu autor, o homem que codifica, que reúne as perguntas e as respostas aos espíritos, assevera que ia criar um nome para essa doutrina. Como existe espiritualismo, a doutrina da crença em Deus e na imortalidade, ele criava uma doutrina de nome Espiritismo, que é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino de todas as vidas e a repercussão, a união com o mundo espiritual. Essa explicação era resultado de diálogos obtidos com os chamados mortos. Até aquele momento as religiões diziam: os que morreram não voltam, e mentiam. Mentiam, porque eles voltaram através da história e principalmente através do evangelho que essas religiões preconizam. Quando Jesus foi a uma cidade chamada Gadara, do outro lado do mar da Galileia, e subiu na direção de um cemitério grego abandonado, das furnas sai um homem transvariado e grita: Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. E ele redargui: cala-te, cala-te, meu nome é Legião, porque nós somos muitos os que estamos neste corpo. Legião, em nome de meu Pai, eu te digo, sai dele. E Legião recuperou a saúde mental. Era uma obsessão. O Evangelho diz que era uma intervenção demoníaca. Vá lá. Só que a palavra demônio provém do grego, e quando foi transferida para o latim, demônios, adquiriu um sentido pejorativo, porque a palavra demônio, demonion, significa anjo da guarda. Não parece paradoxal? Sócrates tinha um daimon que ele falava. Qualquer pessoa de mínima cultura que leu Sócrates através de Platão, que foi o seu biógrafo, porque Sócrates nunca escreveu nada, há de lembrar-se do anjo que protegia Sócrates, daquele que fazia profecias, que indicava os que iam morrer, os fatos que iam dar-se. Era um daimon, o daimonion, traduzido ao latim demonius, traduzido às línguas neolatinas, Satanás, diabos, de natureza eterna. Felizmente, Sua Santidade o Papa Francisco disse na semana passada que no inferno não existem labaredas, mas eu adorei. Eu quero ver como é que agora vai queimar. Ele, o Papa, anulou o dogma das labaredas infernais, que não poderiam haver. Essas labaredas são os remorsos. Essas labaredas nada mais são do que os conflitos, a culpa do indivíduo. São elas as verdadeiras labaredas emocionais, porque no terra de vibrações além da vida física, nenhum efeito físico produz dores morais. Mas ele teve mais coragem, anulou também o purgatório, que fazia parte da religião católica, como da protestante, embora não faça parte da religião anglicana.
A coragem deste homem, discípulo de Francisco de Assis, comove. Aborto, nem pensar. A mulher que aborta é perdoada. Estaria condenada às labaredas do inferno, pobrezinha. Que ao inferno vá lá, mas sem labaredas. E teve a coragem de dizer que os filhos solteiros também são dignos da Eucaristia. Eles não têm culpa da mãe ser solteira. Que coragem! Quebrar a hipocrisia daquele concílio que rege a igreja. Ainda me lembro que no primeiro Natal, diante dos cardeais, ele disse: está aqui um grupo de doentes. Este sofre de Alzheimer da fé. Este sofre de parkinsonismo da fé. Este, cara a cara, mostrou que era um cortejo de hipócritas que dirigia o Vaticano. E levantou-se com sua sandália, suavemente se foi. O Papa do fim do mundo. A única coisa boa que a Argentina nos deu até agora. Aliás, outras coisas também. Então o Papa Francisco veio confirmar Jesus. Em nome do meu Pai, eu te digo, sai dele. E os espíritos saíram. Mas há um momento mais rutilante, quando ele está no Monte Tabor, diante de 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, ele se ergue e começa a dialogar com 2 mortos, Elias e João Batista. Dialoga com essas almas extraordinárias. Eles também os veem. Eram mortos. Moisés e Elias, aliás, eram mortos. E quando ele desce para a miséria da pessoa humana no vale, um pai desesperado diz: Senhor, o meu filho é vítima de um espírito que o toma e o faz convulsionar até babar sangue. Estamos diante de uma crise epileptiforme, uma convulsão epiléptica. Ele olha o menino que está em convulsão e diz: espírito imundo, sai dele. O menino recupera e ele devolve ao pai absolutamente curado. Ele vai a Nazaré visitar a família e um psicopata vem na sua direção. Ele então enfrenta-o e cura-o dos espíritos que o atormentavam. São fenômenos mediúnicos. E aqueles outros das curas chamadas miraculosas, curas paranormais. E a sua ressurreição, ele voltar em espírito e aparecer a 500 pessoas na Galileia, aparecer no cenáculo 2 vezes, na estrada de Emaús, aparecer a Maria, a conversa de Magdala, e através da história, apareceu a Francesco Bernardone, a Santa Rita de Cássia, a Santa Joana de Arco, a Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesus, e seriam mais de 1.500 santos reconhecidos pela igreja que dialogavam com os mortos. O Espiritismo veio confirmar que a morte é uma ilusão dos nossos sentidos, que a vida continua. E cada qual será depois da morte exatamente como se encontrava antes de morrer. As doutrinas materialistas zombam desse conceito, desde as propostas de Bacon, de Nietzsche, as propostas tormentosas do século XVIII e particularmente do século XIX, negavam Deus e a imortalidade, mas o século XX reabilita Deus e a imortalidade da alma. A cada dia, cientistas erguem-se para dizer das suas experiências de quase morte, em que desdobrados do corpo físico, o corpo com o cérebro morto, viviam, escutavam, observavam os acontecimentos. São notáveis as experiências de laboratório. Na Holanda, chegou-se a pesar o perispírito da criatura humana.
porque nós somos constituídos do espírito, a energia, de uma camada sutil, conhecida com o nome de corpo astral, que Allan Kardec chamou perispírito, e da matéria se pôde examinar na hora da morte de pacientes colocados em camas, que eram balanças elétricas, que naquele momento todo mundo perde 18 grãos. 18, todos. Magros, gordos, pequenos, grandes. Que seria isso? Na condição de cientista, disseram que era o peso da alma. Porque a alma é matéria no campo da energia. E o perispírito é energia no campo da matéria. Então veio uma ciência como o espiritismo dizer-nos que ninguém morre, que a vida continua e que cada qual é feliz ou desventurado conforme os seus atos. Não era para o abade de La Roudère dizer: meu filho, é que nós estamos na terra para evoluir, cometemos desaires, cometemos equívocos e estamos de volta para ressarcir os nossos enganos. Não era para que o notável protestante, todo doçura e amor, Pierre Van Passen, lesse-lhe a Bíblia e falasse a respeito da grande visão que teve o rei Saul quando visitou a vidente da gruta, que ele profetizou a morte e a destruição da sua casa, naquele memorável encontro em que o espírito materializa-se em carne e osso, está na Bíblia pelo menos, e veio dizer que a vida continua, que ele transformasse as armas de destruição em armas da lavoura, daquele ser da anunciação que aparece a Maria e lhe diz: apraz ao Senhor que tu sejas a mãe do Messias divino. E ficaríamos aqui largos minutos a evocar as cenas do Evangelho que vós ledes, especialmente no ato da missa, que é a representação da jornada do Calvário, em que a imortalidade está presente. Os espíritos vieram confirmar: o espiritismo não é uma seita, não tem nenhum caráter seitista. Vede, nem velas, nem incensos, nem indumentária, nem cerimoniais. É uma doutrina do bom senso. É básico. Fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É uma religião lógica que nos explica o porquê e nos prova de maneira irretorquível. Eu estava ao lado de Francisco Cândido Xavier. Fomos amigos. E durante 1948 a 2002, tivemos uma existência muito larga de amizade. E 2 vezes por ano eu ia visitá-lo. Eu resido em Salvador e ele em Uberaba, 2.200 quilômetros. Eu ia visitá-lo e participava das atividades como outras pessoas. E certo dia chegou um rapaz, às 3 da tarde, e disse-lhe: Chico, visivelmente falava mal português, com o acento pronunciado italiano. Eu estou muito preocupado, porque mamãe está na primeira clínica de enfermagem em Roma, e está muito mal. E o Chico perguntou-lhe, diante de nós, como era o nome de sua mãe. Ele declinou o nome. O Chico parou e disse: pois não. Qual era a clínica? A primeira clínica de enfermagem. Ele disse: não, é na segunda, você não estará enganado. Ele pegou o papel, era na segunda clínica. E então ele disse: estou tão preocupado, porque mamãe era o ser e é mais amado da nossa família. Estamos em São Paulo, viajaram 450 quilômetros para Uberaba. Então eu venho lhe pedir que interceda junto aos bons espíritos para que ela se recupere. O Chico lhe disse: dê um pulinho no hotel, porque mamãe acaba de morrer. Diz: mas ela não resistiu e teve uma parada cardíaca. Naquela época não havia telefone celular, felizmente.
Você vai ao hotel e pega um telefone fixo e liga para a Europa, para a segunda clínica. Então ele se foi e nós continuamos conversando outras coisas. E eu fiquei curioso. É muita coragem, mesmo sendo absolutamente verdade. É muita coragem. Dentro de uns 40 minutos, voltou um rapaz muito pálido e disse: Chico, ela estava na primeira clínica, mas ao piorar, levaram para a clínica intensiva, a segunda. E na hora que foi colocada e entubada na segunda, ela teve uma parada cardíaca e morreu. E Chico disse: ele, os espíritos estão dizendo que ela deixou um documento para você. Possivelmente não telefonaram para São Paulo. E esse documento é muito importante. Ela deixou dentro de uma caixa que está ao lado da cama, porque o cadáver ainda não foi removido. Ora bem, isso eram 3 horas da tarde. Eram 20 horas em Roma. O rapaz voltou ao hotel. E lá para 6 horas, banhado de pranto, ele confirmava. Porque o seu pai, que estava lá, leu a carta testamento de sua mãe, confiando-lhe altas responsabilidades. Como explicasse um fenômeno desse? Éramos no mínimo 1000 pessoas, uma bulha muito grande, pacientes psicopatas, cegos, pessoas com ulcerações, pessoas dolorosamente atingidas por sofrimento inenarrável. A fila começava na quarta-feira para ele atender na sexta-feira 40 pessoas. Então os fatos repetiam-se 10, 20 vezes nas mensagens que ele psicografava de público, com as 2 mãos, cada uma carta diferente. Na letra que levada a cartório era reconhecida como se fosse a letra da pessoa antes de morrer. E tão extraordinária que em 3 processos criminais as vítimas vieram do além inocentar o dito culpado. Ficou célebre o caso de 2 jovens brincando de roleta russa. Ao bater no depósito de balas, o colega puxou e havia uma bala que matou o seu colega. A família processou e o caso foi ao tribunal. A família foi a Uberaba, não falou nada com Chico. E a vítima vem e narra: mamãe, ele não me queria matar. E entra em detalhes que ninguém sabia, inclusive, onde ele havia encontrado o revólver do pai. Então os fatos da imortalidade são muitos, dando-nos a alegria imensa da imortalidade da alma, que a vida continua, porque não é uma esperança, é uma realidade. Freud dizia que quando nós atingimos uma certa idade, transferimos a paternidade biológica por uma paternidade fictícia. Pois bem, eu construí essa personalidade aos 4 anos de idade. Aos 14, eu tive a convicção absoluta. E agora, aos 90, eu tenho a certeza tão natural que toda vez que me deito, espero acordar em uma outra dimensão. Então, isso é um grande conforto para nós. Eu sugiro que aquele a quem interessar leia um livro chamado O Livro dos Espíritos. São 519 questões a respeito de teologia, de psicologia, de anatomia comparada, de paleontologia, de física quântica, com uma moral excelente, porque Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia? E eles disseram: Jesus. E Jesus é o ser mais perfeito, porque nós seguimos o Evangelho de Jesus ipsis literis, ipsis verbis, conforme está exalado. Então, apesar da crise que estamos vivendo, eu ainda lamento que aqueles 2 personagens religiosos, ignorando a lei da reencarnação,
não hajam podido dizer a Guilherme a razão do seu sofrimento, de maneira que luarizasse a sua alma, porque nós somos construtores do nosso destino. Lembrai-vos, não façais a outrem o que não desejardes que outrem vos faça. E amai. Eis aí todo o evangelho reduzido em 2 frases. E são essas 2 frases que eu gostaria de deixar aos amigos queridos de Frederico Westphalen e aqueles que nos honram com a sua presença de outra cidade e também na gravação. Vale a pena ter uma vida correta, ter uma vida sem culpa. Vale a pena amar, repartir a esperança em um momento em que nós não acreditamos no outro, em que estamos armados uns contra os outros. Vale a pena acreditar que amar nos liberta das paixões da inferioridade. A nossa é uma mensagem de esperança, de alegria e de saúde integral, que nos dá a plenitude da vida. Senhor, eu gostaria de ser o amor que se expressa na bondade e agradecer-te tudo que me deste, tudo que me dás, o ar, o pão e a paz. Dizer-te da minha gratidão pelos olhos que eu contemplo a natureza, a terra e a sua beleza, as flores em todas as cores. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar. Porém, diante da minha visão, eu percebo os invidentes que caminham na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na multidão. E por eles eu rogo comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, pela voz que legisla, pela voz que perdoa, pela voz que o teu nome profere com dulce da unção. Obrigado, Senhor. Mas diante da minha canção eu encontro aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que da outra vida eles cantarão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo meu coração, pelas minhas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, mãos que apertam mãos, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio agasalham o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, e eu posso bailar. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar,
É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, um duplex, um paraíso, uma favela, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher ou de marido, de companheiro ou companheira, de irmão, de alguém que me dê a mão, de um gato ou de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem assim eu te negarei. Pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.